Fala galera do Camisas e Chuteiras, se você ainda não me conhece, eu sou o Vitinho e hoje é dia de teste em campo com a Mizuno Morelia Neo 3 Beta Made in Japan. Tem uma nova chuteira favorita? A Neo 3 bateu a Neo 1, que considero a chuteira perfeita? Ela é muito diferente da Neo 3 Beta Elite? Bora descobrir no vídeo de hoje. A Neo 3 Beta, que é essa versão com colar init, ainda não está sendo vendida aqui no Brasil, apenas na versão Elite. Mas eu vou deixar o link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado da versão regular com língua tradicional, também feita no Japão. Definitivamente a Neo 3 Beta Made in Japan é a versão mais confortável da Neo que eu utilizei até hoje. E como vocês sabem, eu testei todas as versões. Eu não precisei de nenhum tempo de quebra, não senti nenhum ponto de pressão, então eu me senti confortável com ela nos pés desde os primeiros minutos em campo. E como eu já esperava, à medida que eu fui utilizando, eu fui sentindo esse couro ainda mais macio, maleável e pegando o formato dos meus pés. Como eu já falei inúmeras vezes aqui no canal, couro de canguru é um material excelente, mas o couro de canguru da Mizuno é muito diferente. Por ser muito macio, fino e muito resistente, ele garante uma combinação de conforto e sensibilidade ao toque na bola espetacular. Diferente das duas primeiras gerações que a Mizuno utilizava uma microfibra sintética da área medial até o calcanhar, na Neo 3 a marca substituiu esse material por um têxtil revestido por uma camada bem fininha de material sintético, que também não atrapalhou em nada em relação à sensibilidade, até ajuda porque também é finíssima. Nenhuma novidade nesse ponto, como eu já esperava, a Neo 3 Beta Made in Japan é espetacular para bater na bola. É aquela sensação mais próxima de bater na bola com pés descalços. Sensacional mais uma vez. E um ponto que eu não achei que faria tanta diferença assim, mas fez principalmente em campo, é essa estrutura lateral da versão japonesa. Diferente da Elite, que é muito maleável aqui no meio, o Runbird, que é o logo da Mizuno, ele é mais rígido, então ele acaba auxiliando nessa estabilidade, nessa estrutura lateral do modelo. Uma das principais diferenças da Beta em relação às versões regulares da Neo é a estrutura aqui no peito do pé. Neo 1, 2 e 3 regulares contam com essa língua bem tradicional aqui, uma língua mais fininha. A Beta conta com essa estrutura em knit no peito do pé. E esse é um knit muito maleável, confortável, que equilibra muito bem compressão e conforto aqui no peito do pé, mas tem um ponto que não me agradou, o ajuste em torno do tornozelo. Esse ajuste é muito confortável, mas eu senti sobras, principalmente aqui nas laterais, e isso me incomodou em campo. Não que a chuteira tenha deslizado ou eu tenha sentido uma falta de estabilidade aqui, mas eu me adaptei desde a Neo 1 a ter um ajuste muito firme em torno do tornozelo, então não sinto nenhuma sobra. E aqui com a Neo 3 Beta eu senti uma pequena sobra e isso me decepcionou um pouco. E isso acontece, não que seja um ponto muito ruim e tenha me atrapalhado, mas é pelo nível altíssimo que a Mizuno colocou nas versões anteriores. Então eu esperava o mesmo ajuste ou até melhor, já que essa é uma evolução das gerações anteriores, mas não foi isso que aconteceu. Então essa sobrinha em torno do tornozelo aqui me incomodou. Eu gostaria de testar a Neo 3 Made in Japan, versão regular com língua tradicional, para saber se o ajuste é idêntico ao das gerações anteriores. Outro ponto que eu não achei que faria tanta diferença em comparação com a Elite, mas fez, foi a quantidade de acolchoamento no revestimento interno do calcanhar. Na Neo 3 Beta Made in Japan existe um pouco mais de acolchoamento aqui e isso acabou resultando em um conforto e um ajuste melhor na área. A diferença é mínima, mas se você já utilizou um Elite e uma versão japonesa da Mizuno, sabe que esses mínimos detalhes fazem muita diferença no final. A palmilha cumpre sua função, mas não é boa como a palmilha da Alpha ou das gerações anteriores da Neo. A Mizuno poderia continuar utilizando essa palmilha mais áspera da Neo 1 e 2, que garantia um grip excelente em contato com as meias. Mas em relação ao restante do revestimento interno, continua impecável. A Mizuno faz isso com maestria e esse acabamento interno acaba interferindo também na sensibilidade ao toque na bola, já que o espaço entre o pé e a bola é mínimo. A Mizuno fez uma atualização principalmente no visual e na estrutura do solado, mas o desempenho em campo continua exatamente o mesmo desde a primeira geração.
Formado por 12 travas cônicas e uma trava oval no centro, essa configuração de travas continua entregando uma tração muito confortável, versátil e segura em campo. Mesmo sendo em speed boot, ela foge muito do padrão de suas principais concorrentes, que geralmente entregam trações mais agressivas. Para mim, essa configuração de travas é perfeita e mais do que suficiente, mas vai depender muito da sua preferência pessoal. Para mim, principalmente para os campos que nós temos aqui no Brasil, essa configuração de travas da Anel é mais do que necessária. Se você busca uma tração mais agressiva, a Anel não será a melhor opção. E por ser feito de Pebax, esse solado também contribui muito para a redução de peso do modelo. Com o tamanho brasileiro 41, a Anel 3 Beta Made in Japan pesa 209 gramas, exatamente o mesmo peso da Anel 3 Beta Elite com a mesma numeração. Ou seja, se fossem chuteiras muito diferentes, esse peso teria uma diferença também na balança. Já esse par da Anel 1 Made in Japan que eu tenho aqui pesa 192 gramas com o tamanho 41, ou seja, a versão atual é 17 gramas mais pesada do que o modelo que foi lançado em 2011. Esse peso não é ruim, mas por ser uma chuteira muito mais moderna, eu esperava o mesmo ou até mesmo. Afinal de contas, essa aqui em tese é uma evolução. Esse par tem um tamanho brasileiro 41, americano 9,5, que corresponde a 27,5 cm. Como vocês sabem, a minha numeração regular e tamanho que normalmente eu utilizo para chuteiras da Mizuno. Na etiqueta ela tem exatamente a mesma medida da Anel 1 e 2, mas eu senti a Anel 3 um pouco mais alongada e larga. Não me incomodou em campo, mas não me passou a sensação de ajuste perfeito das duas primeiras gerações. Por outro lado, essa sobra mínima no cabedal acabou deixando o modelo ainda mais confortável e dispensando um período de adaptação. Mais confortável, mais democrática, podendo servir até mesmo para quem tem um pé um pouquinho mais largo, mas eu ainda prefiro o ajuste certinho da Anel 1 e 2. Mas independente do formato do seu pé, a minha recomendação é de numeração regular. Eu não vejo a necessidade de optar por meio centímetro menor. Como eu falei no início do vídeo, a Anel 3 Beta Made in Japan ainda não está sendo vendida aqui no Brasil, mas a versão regular com língua tradicional está sendo vendida por R$ 2.299,99. Então eu acredito que se essa versão chegar por aqui, ela vai custar o mesmo preço ou mais ou menos aí 100, 200 reais a mais. Preço muito salgado, mas como eu já falei aqui inúmeras vezes, as chuteiras da Mizuno feitas no Japão são caras em qualquer lugar do mundo. No exterior também são as chuteiras mais caras disponíveis no mercado. Aqui no Brasil o preço está muito alto, mas não são as mais caras. Apesar da Anel 3 Beta Elite entregar algumas sensações e experiências muito semelhantes à Anel 3 Beta Made in Japan em campo, alguns detalhes da versão japonesa fizeram muita diferença. O couro de canguru é ainda melhor, a estrutura lateral é superior e o acolchoamento interno do calcanhar é mais confortável. Tirando isso, a Elite entrega quase tudo por um preço muito mais acessível. Mas testando as duas por meses, também achei que a Elite apresentou alguns pontos de desgaste mais rápido do que eu esperava. Então, como esperado, a Anel 3 Beta japonesa continua tendo uma qualidade de construção e acabamento superior, indicando que terá uma vida útil ainda maior. Se você já utilizou uma Morelli japonesa, sabe que o investimento é altíssimo, mas com retorno garantido. Mas pelo menos nessa versão o ajuste me decepcionou um pouquinho. Algo que nunca aconteceu com a Anel 1, que para mim continua sendo a chuteira perfeita. Pelo menos para o meu formato de pé e minhas preferências pessoais. Eu espero testar a Anel 3 Made in Japan e saber se ela é tão boa quanto a sua primeira versão. A Anel 3 Beta chegou perto, mas não bateu minha favorita. Mesmo assim, temos aqui uma das melhores chuteiras do mercado. O que você achou do teste em campo da Mizuno Morelli Anel 3 Beta Made in Japan? Se já tiver utilizado o modelo, me conte aqui nos comentários como foi a sua experiência. Lembrando que eu deixei links aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Se gostaram do vídeo, deixem um like, compartilhem com os amigos e principalmente inscrevam-se no canal. Até breve!